No último semestre da faculdade, eu tive a primeira experiência como atendimento clínico individual. Foi a primeira vez que eu ofereci terapia, ainda como estagiário, mas já na mesma dinâmica, né, de terapia individual, clínica com uma pessoa só. E foi uma experiência bem massa, bem legal. E eu queria compartilhar aqui com vocês um pouco, né, dividir um pouco como é que foi essa experiência para mim. Algumas coisas me chamaram a atenção e acho que a primeira delas foi que quando a gente está na academia ali, né, no ambiente acadêmico da faculdade, fica aquela sensação assim de que tem que ler muitos livros, tem que saber muito de mitologia, e tem que saber as histórias da Bíblia todas, e tem que saber sobre todos os filmes que estão passando na Netflix e séries e todas as músicas do Chico Buarque, e que sempre vai ter aquele insight assim que bam, né, vai comentar, sabe, se você se sua história me lembrou aquela música que eu vi. E claro, assim, né, quanto mais recurso, né, mais bagagem você tiver, isso vai facilitar, vai mudar a sua visão, mas também não é assim que toda vez tem que fazer uma referência, alguma coisa super culta, assim. Então, muito é um encontro, assim, de uma pessoa com outra ali, de um momento sincero, sabe? Como estão só duas pessoas, é, numa dinâmica exclusiva delas, né? Assim, não vai afetar outras dinâmicas, não tá falando nada na frente do chefe, não tá falando nada na frente da mãe, não tá falando nada na frente de um amigo. Então a pessoa se sente bem livre ali para expor as ideias e o terapeuta também, né? Vai se sentindo livre para dar um feedback sincero, assim, sabe? Dos pensamentos, das falas que o paciente ali vai trazendo, né? É, então isso foi uma primeira coisa que me chamou a atenção, assim, de ser uma coisa bem mais simples, assim, do que eu imaginava que era, bem mais tranquilo, assim, não é uma coisa tensa de estar o tempo ali fritando, fervendo para chegar na referência, no comentário genial que vai fechar a sessão, assim, né? É, outra coisa que eu reparei também, nem sempre dá para fechar a sessão redondinha, assim, às vezes tem sessões que ficam bem claras, assim, a pessoa entra falando de uma coisa bem corriqueira, banal do dia a dia, e, e daí vai o papo ali, e 40, 50 minutos depois surge uma coisa mais profunda que a pessoa apresenta a mesma dinâmica. E daí fica assim, tipo, ah, olha só que interessante, você chegou falando disso e a gente está agora concluindo isso aqui, e a dinâmica que você apresenta é a mesma, né? E às vezes acontece isso, mas tem vezes que não, assim, chegou a acontecer uma vez, a gente ter a sessão toda, e daí eu falei para o paciente assim, olha, eu acho que não tem uma conclusão hoje, a gente está no meio de um processo, são várias sessões que a gente já teve, a gente vai ter mais sessões ainda, então não sei se toda vez dá para chegar assim numa conclusão, assim, sabe, do dia. Tá tudo bem por ti se a gente continuar semana que vem, e obviamente para ela estava tudo bem, ela falou, não tem problema nenhum, então acho que não tem essa coisa assim de uma sessão que começa, tem um meio e um fim e tudo é bonitinho e parece um filme, assim, sabe? Não, às vezes é um pouco mais solto, assim, e pareceu tudo bem, assim, porque no final do processo, pelo menos para aquela pessoa, a gente estava feliz com o resultado, assim, estava feliz com as conversas, estava feliz com o impacto que estava tendo a terapia no dia a dia da paciente, né? Então foi uma coisa bem legal de ver também. Isso, assim. Então a primeira coisa que eu vi foi essa do não tem que ter uma referência para tudo, nem toda sessão vai terminar bonitinha com uma conclusão. E talvez a terceira coisa que eu gostaria de compartilhar aqui, que também chamou atenção, foi a questão de que eu reparei assim, muito tem às vezes a sensação, assim, a visão de que o terapeuta vai ter uma supervisão diferenciada e vai chegar numa conclusão super mirabolante e ele vai falar, juntar uns pontos muito obscuros da tua vida que você nunca imaginou e vai tirar uma conclusão disso e vai ligar os pontos e vai fazer sentido, assim, sabe? É, e, claro, tem vezes, né, que pode acontecer assim, nossa, o terapeuta falou algo que eu nunca imaginava, sabe? Mas eu acho que, principalmente como terapeuta, às vezes começa a ficar tentador, assim, para ter esse golpe de genialidade, de querer fazer umas conexões muito originais demais, assim, sabe? E começar a ver relações onde não existem relações nas coisas. E isso eu acho bem perigoso, na verdade. Então, para mim, eu me mantive, assim, bem é, cauteloso nesse aspecto, assim, de eu só apontuava uma dinâmica
que um terapeuta, que um paciente apresentava, no momento que para mim era muito claro, assim, era muito óbvio, e às vezes é muito óbvio, assim, olha só, tu tá fazendo isso nessa situação, nessa situação, nessa situação e nessa situação, assim, sabe? Algumas dinâmicas ficam muito claras e a pessoa não se percebe, assim, né? Como acho que todo mundo já passou por isso, assim, de se enxergar, nossa, olha só, eu faço isso, né? E às vezes é o terapeuta que tem esse espaço para poder é, comunicar para a pessoa, que às vezes ela tem uma dinâmica muito clara que ela não percebe, sabe? E então, assim, como para os terapeutas, eu gostaria de falar assim, eu acho que dá para ficar tranquilo que a gente vai realmente perceber as coisas, assim, as coisas saltam aos olhos, sabe? E não precisa ficar achando explicações muito mirabolantes em alguma situação da infância específica que gerou todo esse comportamento e ficar relacionando números ou cores ou nomes, sabe, assim, é, de uma maneira muito artística, assim, sabe, para chegar num momento de genialidade, assim. Acho que é muito uma coisa de deixar o espaço do paciente, assim, sair desse papel de eu sou o terapeuta que vou ter os insights geniais e deixar o processo rolar de uma maneira solta, assim, sabe? É aquela frase do Jung, assim, né? Que ele fala assim, conheça todas as teorias e leia todos os livros, alguma coisa assim. Mas quando você estiver em contato com uma outra pessoa, seja só mais uma alma humana. E é bem isso que fica nítido, assim, na experiência, para mim ficou bem claro, que só nessa troca, assim, bem sincera entre duas pessoas, é bem proveitoso, assim. As pessoas ficam muito felizes, ficaram muito gratas, eu fiquei surpreso, assim, quão gratas as pessoas, quanta gratidão as pessoas demonstraram por ter esse momento ali. E foi bom, assim, tu vê a dinâmica realmente vai mudando da pessoa, assim. O jeito dela se portar, até o jeito dela entrar na sala, o jeito de se vestir, algumas vezes mudava. E foi isso, assim, que eu experimentei e achei muito legal. E em breve vou ter mais uma experiência dessas, né? Antes de acabar a minha graduação e depois, de fato, atuar profissionalmente nesse ramo. Então é isso, queria contar para vocês um pouquinho de como é que foi. E, e aí, se quiserem comentar, fiquem à vontade, né? Como é que foi a experiência de vocês aí com terapia, se tiverem alguma pergunta que eu possa também discutir junto, vou ficar feliz de participar. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço e um bom começo de ano para todo mundo.